Senhor Jesus, divino amigo, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo renovado de nos posicionarmos novamente nesta sala vinculada à nossa Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para a realização deste nosso estudo despretensioso em torno do livro de Gênesis de Moisés, utilizando-nos dos ensinamentos espíritas que nos auxiliam a compreender um texto tão enigmático e extrairmos os melhores apontamentos possíveis para nosso enriquecimento intelecto moral e possamos realizar o melhor a nosso alcance. Os bons amigos espirituais possam nos inspirar, orientar, para que o melhor seja alcançado por nós nesta noite. Que assim seja. Vamos então projetar o texto. Gênesis, capítulo 4, versículo 20. E vamos hoje trabalhar. Então vamos lá. Vamos fazer aquela leitura que sempre fazemos, dos versículos. Vou ler a partir do versículo 19. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de um era Ada e o nome da outra Zila. Aqui na minha Bíblia, de Almeida, Revista e Corrigida, o nome aparece como Zila. Em outras traduções, vocês vão encontrar também Zilá. Então, não importa, tá? E Ada teve... Como esse nome é repetido mais à frente, então não se trata de um erro de acentuação, porque lá no versículo 23, que vamos ler, também está grafado Zila. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. E Ada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zila também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naama. Mesmo vale para Naama. Em outras versões, vocês vão encontrar Naamá. E disse Lameque a suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz. Mulheres de Lameque, escutai meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Então, esses são os versículos. E nós já trabalhamos na semana passada o versículo 19. Então nós vamos direto ao versículo 20. E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Então, segundo a etimologia, nós vamos encontrar que Ada significa aroma, fragrância, beleza. E aí nós podemos entender como sendo uma linha mais vinculada a um substrato mais positivo e agradável. Uma elaboração, um desenvolvimento que já vai aí mostrando linhas tangendo planos superiores do espírito, propondo aquelas vinculações para um crescimento positivo. E vamos sempre lembrar que os sentimentos são geradores das obras, dos filhos, das ações e dos atos.
Iada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas. Pai é o elemento irradiador de padrões, simboliza a razão ou patriarca. E a razão é que propõe, o sentimento acolhe. A razão propõe, o sentimento acolhe ou recusa, dependendo da sensibilização, dependendo da vontade, dependendo do que vigora na intimidade, na pauta da seleção dos valores que nos chegam. Então, é o pai dos que habitam em tendas ou os que já usam tendas que simbolizam ou definem moradas transitórias, moradas que nós levamos conosco. De acordo? Então, a tenda é uma morada precária, ou como sendo nossas primeiras edificações. Então, por exemplo, no deserto, na peregrinação, sem a comodidade das habitações, que estamos acostumados, usamos tendas. Então, vamos lembrar que esses espíritos vieram para a Terra em degredo para a desmontagem de um sistema e a reedificação de um novo sistema. Então, nós podemos trabalhar essas tendas como sendo aí, simbolicamente, os primeiros lances de novas edificações em elaboração, edificações aí mais adequadas. É o símbolo aí com o qual vamos trabalhando. De acordo? E nós sabemos que a morada, em último caso, é a casa mental. Porque as edificações exteriores refletem as interiores, amigos. O mundo exterior reflete o mundo interior. Até em termos de dos mundos espirituais, por exemplo, nós aprendemos na doutrina espírita que o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Cópia imperfeita, porque o objetivo é a perfeição, para onde que é o plano para onde caminhamos. Um outro sentido nós podemos aí compreender a tenda é a própria experiência da reencarnação. O corpo físico é transitório, a morada precária, porque nós de um momento para outro podemos ser convocados pela reencarnação para o retorno ao mundo espiritual, sem aviso prévio. E normalmente é o que acontece, a não ser quando nós temos aí uma doença que vai nos avisando que estamos chegando na época do retorno. E nós temos totais condições de compreender que já temos as provas que a vida continua, que nós somos imortais, estamos aqui de passagem. Nós estamos, então, preenchendo a nossa casa mental com valores que vamos levar para o mundo espiritual. Sejam eles valores superiores ou sejam eles ainda valores complexos na pauta das imperfeições que vão nos trazer, que vão acarretar dificuldades no mundo espiritual. Então, Paulo vai dizer que somos o tabernáculo de Deus. Então, nós temos os símbolos aí: tenda, tabernáculo, templo, arca, todos eles simbolizando casa mental, o mundo interior. Diga, Luiz. Eu achei interessante essa comparação da tenda com o corpo físico. E
lembrando do processo de reencarnação, porque a mesma forma que com o corpo físico, com as nossas experiências e obras, nós vamos aprimorando esse corpo, né? Sim, E da mesma forma, a tenda também ela sofre isso. A tenda é uma casa precária, igual você falou, uma moradia precária, mas sim. ela pode também, ao mesmo tempo, ser aprimorada, melhorada bastante, sem perder a sua mobilidade, né? Ela é transformada, mas sem perder a sua mobilidade. É Igual o porque, corpo físico, né? porque a mobilidade é que define a nossa inserção na sociedade para fazer o trabalho por meio do contato social. Porque se nós fôssemos permanecer na imobilidade, nós estaríamos aí no plano da inoperância. E é por isso que Jesus estava sempre a caminho, sempre transitando. Levantava cedo, geralmente antes do sol nascer, e já se punha a caminho. Porque senão não tem sentido espiritualidade proporcionar o investimento dessa monta na nossa estruturação interior para a preparação da casa mental, para permanecermos operando só dentro dos templos ou dentro dos lares. É um desperdício de recursos. É por isso que o talento é retirado se nós não somos eficientes na operação. O talento é retirado como? Na próxima encarnação, eu retorno sem aquele talento, porque eu não consolidei. Na verdade, eu não tenho. Não foi consolidado no plano interior e, obviamente, a casa mental deixou de ser aprimorada. E o aprimoramento se dá no contato social. É, no mesmo plano aí do entendimento desse aspecto, este foi o pai dos que habitam em tendas, nós temos aí também já a definição de uma capacidade de agregação junto de si de outros elementos, formando uma tribo ou uma povoação, significando a capacidade de liderança, porque esses espíritos que vieram exilados de capela, eles são aqui na Terra lideranças em todas as áreas. Sacerdotes, generais, reis, filósofos, são os elementos que lideraram na antiguidade as tribos. E é por isso que nós vamos encontrar aí no final do versículo, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. O gado define que o elemento é pastor. Ele pastoreia. Então ele tem liberdade de ir e vir. Ele tem a liberdade de conduzir, de ir e vir, mas conduzindo o rebanho. Então ele está atrelado a uma responsabilidade nobre, que é a condução de um rebanho, canalizando adequadamente os potenciais, as emoções, os, os sentimentos e os desejos no trabalho aí de uma liderança positiva, propositiva dos elementos. Os elementos que nós aprendemos com a doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 14, os elementos que formam aí esse gado, simbolicamente falando, nós estamos aqui subavaliando ou subqualificando as pessoas. É um símbolo, porque o gado come erva verde. Então, ele já sabe identificar o produto da luz, já sabe, já se alimenta
com as elaborações da luz. Esse é o símbolo. Então, quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, o item 14, em que Santo Agostinho trata para nós de 3 grupos de espíritos que evoluem na Terra, que são os selvagens, os semicivilizados e os mais adiantados. São 3 grupos: selvagens, semicivilizados e os mais adiantados. Os selvagens são os que estão em curso de educação, que apenas saíram da infância da humanidade. Estão aí na Terra em função do seu estado ainda infantil, propondo as dificuldades que vemos na sociedade. Os semicivilizados, que são espíritos mais adiantados em via do progresso. E ambos os grupos, eles estão posicionados junto a espíritos mais adiantados para se desenvolverem pelo contato. Olha que interessante a coerência da doutrina espírita. Santo Agostinho aqui faz uma referência à questão 779, nós citamos aqui, que os mais adiantados auxiliam os progressos dos menos adiantados por meio do contato social. Logo no primeiro parágrafo aí do item 14. Então, os mais adiantados, meus amigos, somos nós que detemos esse tipo de conhecimento aqui, por exemplo. Detemos um conhecimento qualificado, um conhecimento intelectual bastante qualificado, que é o conhecimento espírita cristão. Então, nós estamos posicionados no mundo, evidentemente que vivendo nossos próprios desafios interiores para progredir, para proporcionar pelo contato social um sistema de educação para esses irmãos, que nós vamos exteriorizar pela forma como nós tratamos esses companheiros, esses irmãos na sociedade. Tá claro? Então, o pastor é a liderança, que já tem uma certa. Nós até vamos lembrar aqui da comunicação da irmã Clara na reunião. Não sei se foi na última reunião, se foi na reunião anterior, em que ela nos, numa mensagem curtinha, ela se referindo aos quadros que têm emergido nas reuniões, falando da nossa vinculação com momentos históricos aí do passado, que define para nós que fomos reunidos em função de mérito e de autoridade, ou melhor, que esses acontecimentos que vêm emergindo, e vêm em função do mérito e da autoridade já conquistada. E não é para nos projetar para o campo do envadecimento, mas para nos posicionar no plano do trabalho com Jesus para nos reeducar e educar essas massas que são lançadas na torrente da civilização, como vai dizer Kardec, sem freios, sem educação, sem valores nobres. Lembram-se? Que é a característica desses elementos. Característica desses elementos na infância da humanidade, no estágio de semi-civilização. O que estão junto a nós para que nós possamos ajudá-los por meio do contato social, amigos. Viu? É o trabalho, é a tônica da doutrina espírita,
é esse trabalho de reeducação e educação dos nossos irmãos da humanidade. Ô Luiz, quer completar seu raciocínio? Não, era basicamente isso mesmo que eu estava pensando. Acho que eu achei interessante essa colocação da tenda aqui como corpo. E, e quando você se associou a tenda com, por exemplo, o deserto, né? Sim, Que embora o deserto, onde a gente está ali fazendo experiências, e ali é um local necessário para que a gente não fiquemos no mesmo lugar, né? sim, Para que nós possamos fazer experiências novas, é necessária essa mobilidade. E aí a tenda, ela vai propiciar que a gente possa se envolver em novas experiências. E aí, à medida que nós vamos amadurecendo pelas experiências, consequentemente, a tenda, vamos dizer que foi comparado com o corpo também, ela também vai se aprimorando, né? Em qualidade, em capacidade de resistência, até chegar no. Aí você comparou com as primeiras edificações, né? Até por exemplo, essa edificação no plano exterior, ela pode se transformar depois numa cidade, aí não vou precisar me transportar tanto para nenhum lugar, porque as minhas experiências elas vão ser mais próximas de mim e voltada muito também para o meu intelecto, para aquilo que eu estou compreendendo dessas atividades. E o que eu ia falar? No exterior seria isso, né? uhum, E, e no interior, essas primeiras edificações, como construção da casa mental, ela chega num ponto também em que os elementos básicos eles já foram todos fixados. Aí o que sim. compete a gente agora é aprimorá-los, né? E eu acho que aí buscar, como eu falo assim, ensinamentos maiores, ensinamentos superiores, né? Não sei, acho Sim. que é isso Não, é aí. isso mesmo, é isso mesmo. Aí Concordo. o leque de entendimento aí é amplo, é isso mesmo. Agora, nós vamos notar aqui que as duas linhas vão crescendo. Nós estamos aí trabalhando as tendas, a reciclagem da casa mental, mas acontece que no desenvolvimento nós vamos ver que as duas linhas de elaboração vão crescendo, tanto a linha edificante quanto a linha complexa, porque vamos notar no versículo 22 que nós vamos chegar nele, que o Caim continua presente, ó, Tubal Caim. Então a linhagem do Caim continua presente. Nós vamos chegar lá. Que define que o progresso não é o progresso não é um progresso, o progresso dos espíritos não é um progresso linear como muita gente pensa. Não é, certo? Nós vamos ver que elementos que foram sacerdotes, por exemplo, no Egito Antigo, depois se tornaram generais romanos, por exemplo, inquisidores no futuro, como é o caso do Gregório IX, que temos notícia da sua trajetória, e vemos então que o progresso ele vai se dando assim, né, de forma altos e baixos, até que o espírito complete o campo do desenvolvimento.
Então, quando a gente analisa uma trajetória de algumas existências no tempo, nós vamos vendo que determinados elementos, em certos aspectos, vão até piorando. Em outros aspectos, eles crescem. Então, o assunto é complexo, o assunto não dá para ser reduzido. Não, tem que ter. Por isso é que quando a gente estuda obras como Ação e Reação, ou Missionários da Luz, que trata daqueles trabalhos todos de preparação das existências, nós vemos a complexidade que é para os espíritos planejarem as novas reencarnações, os novos corpos, as novas tendas. Eles precisam consultar os planos superiores, fazerem incursões no passado da criatura, para poder, então, balizar uma nova existência. De acordo? Então, o assunto é complexo, não é fácil, não. Então, nesse papel da reciclagem, aí no terreno da tenda, para trabalhar novos aspectos, os espíritos, muitos continuam naquela mesma linha anterior da repetição. E é por isso que hoje nós não somos a civilização completa. Questão 793. Por quem disso se pode reconhecer uma civilização completa? Lembra-se? Reconhecê-la-eis pelo progresso moral. Progresso moral. Porque o que nos diferencia hoje dos selvagens e dos semi-civilizados é que nós nos vestimos melhor e temos melhores habitações. E nós vemos que a desigualdade social, o que é tratado na questão 806, ela cresceu no tempo. Ela cresceu no tempo, definindo que houve uma construção completa em cima da elaboração divina. Porque a desigualdade social não é obra de Deus, é do homem. O que define, então, o quê? Que aquela linhagem do Caim, que é a linhagem dos padrões do subconsciente, de cunho ainda semi-civilizado ou selvagem, cresceu no tempo. Então houve aí uma sofisticação das complexidades do passado. Agora sofisticando. E hoje nós estamos lidando com elas aí no mundo material. Certo? Versículo 21. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai dos que tocam harpa e órgão. O nome do seu irmão era Jubal. Vamos ver que interessante, né? Geração na sequência do Jabal, né? Ou veio o Jabal, depois veio o Jubal, que vai trazer propostas positivas em outra área, porque este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Então, definindo o quê? Elementos que já produzem uma harmonia. Tocam harpa e órgão, já expressam uma harmonia em desenvolvimento, que vai aí, nesse terreno aí, do pastoreio anterior e agora da música, nós vamos vendo a diversificação das propostas superiores para atrair elementos por indução positiva a um engajamento superior. A indução positiva do exemplo que é proposto pelo contato social, que vai sutilmente sensibilizar e induzir de forma positiva ou propositiva aqueles que estão em torno, que convivem, que observam.
Evidentemente que mesmo nós que detemos o conhecimento espírita cristão. Ô, Fernando, eu deixei seu som fechado. Não tem problema, não. Só quando você for falar, você abre ele, tá bom? É, então, Júlio, diga lá, Luiz. nesse ponto que você está falando, a gente pode pensar também se o anterior era gado, a gente pensar assim, tem a responsabilidade de você tomar conta, né? Mas era um trabalho mais físico. A gente pode pensar no segundo como um trabalho mais abstrato, mais do intelecto? Mas o trabalho de pastor é o mais sublime. Não, eu não tô assim colocando melhor que o outro, não. Estou só tentando assim Sim. uma Mas diferenciar. o trabalho de pastorear, você vai empregar suas melhores qualidades intelecto-morais, que você já é capaz de desenvolver para conduzir aquele povo. Então, não me adianta muito eu produzir harmonia e não reverter isso para o atendimento dos irmãos que necessitam. Aí Entendi. nós vamos cair naquela afirmação de Paulo. Que ainda que eu falasse a língua dos Uhum. anjos e não dominasse todas as ciências e não tivesse amor, de nada adiantaria. Ok. Então, o ponto aí que é importante nós ressaltarmos é que o pastor está acima. Vamos lembrar que o Jesus é chamado de bom pastor. Eu sou o pastor das ovelhas, não é isso que ele define? Porque não adianta todo o nosso desenvolvimento intelecto moral, todas as nossas qualidades superiores, elas devem ser postas a serviço do próximo, sempre, para ajudar o próximo a avançar da mesma forma como nós estamos buscando avançar. E é um trabalho aí importante. Então nós vamos produzir, vamos tocar harpa e órgão, produzir harmonia, com qual objetivo? Para engrandecimento interior, vaidoso? Não. Então o assunto aqui, ele toca na questão o cerne do assunto é contato social. Aliás, quando a gente estuda um livro como, por exemplo, Paulo e Estevão, nós aqui citamos Paulo, e vamos nos lembrar do livro Paulo e Estevão. Naquele encontro sublime de Paulo, pelo desdobramento com Abigail e com Estevão, lá numa das cavernas da Cordilheira Taurus, na Turquia, ali no sul da Turquia, na região onde nascem os rios Tigre e Eufrates, Abigail chama a atenção de Paulo para cuidar dos filhos do Calvário. E são esses irmãos, ó, os novos, os semi-civilizados, os cristalizados, que necessitam de um pastoreio sublime. E aqui eu me lembro de Jesus também, quando Jesus olhava para a multidão, está lá nos registros de Mateus. Jesus olhava para a multidão e se enchia de compaixão, porque a multidão era como um rebanho sem pastor. Porque aqueles que detínhamos naquele tempo as qualificações intelecto-morais para aplicar a condução adequada, propositiva desses povos, o que nós fazíamos? Nós massacrávamos, dominávamos. Tudo para engrandecer
a sede de poder, a ganância, e, por exemplo, edificamos duas civilizações com essa tônica, Babilônia e Roma. Sendo que Roma é a sofisticação da Babilônia. E depois sofisticamos mais ainda, quando nós geramos o Império Romano Místico, que aplicamos a mesma violência, a mesma prepotência, a mesma arrogância, a mesma vaidade para o domínio das consciências por meio da religião. Ainda nos utilizando da força, da espada. Enfim, hoje o nosso momento é bem aquele para o qual chama atenção o Espírito de Verdade. Espíritas amai-os e instruí-os, que é para qualificar o amor. Porque nós, ao longo do tempo, preferimos a instrução. Aliás, o progresso intelectual ele precede mesmo o progresso moral, mas nós preferimos investir apenas o progresso intelectual ao longo do tempo e fomos, então, gerando as complicações no mundo, porque nós somos apenas sofisticando as imperfeições com o avanço intelectual. De acordo aí, Luiz? Ficou de acordo aí? Sim, beleza. O seu raciocínio está certo. Eu só chamo a atenção para o objetivo e o foco. Sim, concordo. Então vamos lá, 21. Já falou. Alguém tem mais alguma dúvida aí quanto a esse versículo 21? Júlio, embora um pouco tardio, mas tem alguma relação com o 20, o fato de Paulo ser construtor de tenda? É um símbolo, né? Porque Paulo. Vamos trazer Paulo. Já que o Paulo está presente, assim. Não estou falando que Paulo está presente aqui, amigos. É isso não. Mas espiritualmente está presente, porque nós aqui o evocamos. Paulo, enquanto Saulo, embora já intelectualmente qualificado, filosoficamente qualificado pelo conhecimento da lei, da revelação, dos mandamentos, ele colocou todo esse arcabouço extraordinário a serviço da vaidade pessoal, do domínio sobre os outros. Estava sendo preparado para ser sumo sacerdote. Quando o nosso trabalho é o domínio sobre as imperfeições, mas Paulo estava no plano do domínio sobre os circunstantes, até em função de um atavismo antigo, porque certas informações espirituais definem que Paulo é Davi reencarnado. Então, Davi foi um conquistador, guerreiro. Embora ele já produzisse harmonia, tocava harpa e órgão, aí fazendo uma alusão aos salmos que ele redigia, a música que ele era capaz de produzir, mas ele usou todo esse potencial para dominar os povos à sua volta. Os irmãos menores na evolução. Então, existe uma tradição que define que Paulo é Davi reencarnado. Então, a título de hipótese, é perfeitamente plausível. Perfeitamente plausível. Existe uma sequência lógica. E então, quando ele se converte ao cristianismo, ele precisa de desmontar todo um sistema
em que ele baseava, fundamentava a sua vida. Então ele vai para o deserto de Dan, na Síria, a região de Palmira. Até hoje esse oásis existe. Existe lá, embora uma das fontes tenha secado há algum tempo, não muito tempo. Uma das fontes secou desse oásis. Então lá Paulo foi produzir o quê? Tendas. Reciclando toda a sua edificação interior, simbolicamente falando. Desmontando um sistema para construir outro. Então o símbolo é bastante interessante, até fazendo a conexão com o que o Luiz já trouxe aí a respeito do deserto, das tendas. E ele ficou 3 anos, que é bem interessante, ficou 3 anos ali, trabalhando e meditando nas informações novas que ele recebeu. Porque depois ele iria partir para o mundo para um duplo movimento de formação da nova informação, ao mesmo tempo em que ele sensibilizaria pelo contato social, como um pastor altamente qualificado em função... E por que ele era altamente qualificado? Por causa do passado, amigos. O passado de guerreiro capacitou Paulo para as grandes empreitadas. Então, o nosso passado de guerreiros, meus amigos, nunca nos capacita hoje para as grandes empreitadas. Porque nós temos destemor, coragem, intrepidez, de ousadia, conquistada nos milênios, da forma mais complexa, mas é um substrato positivo que trazemos hoje para colocar a serviço de uma nova edificação, ou não é? É assim que as coisas funcionam. E Paulo tomou bastante pancada, não tomou? Desmontagem do orgulho, da vaidade, da presunção, da pretensão, superioridade. E aqui eu estou falando só como hipótese, porque isso não existe no movimento espírita. Nós espíritas não somos pretensiosos, não somos presunçosos. Só como uma hipótese. Ficou claro aí, Fernando? Perfeitamente, Júlio. Obrigado. Então, nós somos chamados hoje a desmontar conscientemente o sistema. Exatamente. Por que nós estamos vendo o passado? Desde a Babilônia, passando por Roma, Inquisição, Confidência Mineira e escravidão. É para desmontar um sistema. É para nós não fazermos a mesma coisa. Desmontarmos o sistema de forma consciente. Para que não seja preciso uma desmontagem mais difícil de fora para dentro, na pauta da expiação dos cortes. Então, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Quem foi que disse isso? Paulo, né? Paulo. O Luiz falou ali, nós não escutamos não, mas ele... Paulo. Então, o que aconteceu? Nós sensibilizamos no passado esses elementos, digamos assim, os da infância da humanidade, os semi-civilizados, sensibilizamos e agregamos pela violência. Hoje nós vamos ajudá-los, sem aqui pretensão e sem qualquer laiva de vaidade, amigos. Nós vamos acolhê-los hoje nos territórios do Evangelho.
Muitos são espíritos novos, com os quais nós lidamos é tanto nos grupamentos chamados bárbaros, quanto nas legiões romanas. Muitos espíritos da terra ali sob o comando, sob a aprendizagem de muitas coisas na pauta do escândalo, da justiça, mas foi o que foi possível fazer naquele tempo. Hoje nós estamos buscando transubstanciar. Versículo 22. E Zila, ou Zilá, conforme a tradução, também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naama ou Naamá, conforme a tradução. Então nós vamos vendo que Zila ou Zilá teve a Tubal-Caim. Vejam bem, é o Caim que ressurge. Caim que ressurge. Veja que interessante isso aí. Nós podemos dizer que o subconsciente não desaparece, ele permanece, está sempre presente, para ser a base de novas edificações. Então, aqui, com a presença do Tubal-Caim, nós vamos ter duas possibilidades. Sequência do Caim no tempo, crescimento do Caim. Lembram-se lá que Jesus dizendo, falando para os fariseus, que vós tendes por pai ao diabo, ele foi homicida desde o princípio, lembram-se disso? João 8,44, se não me engano. Então, é a sequência complexa. Sequência complexa. Agora, em cima do Caim, adotando o conhecimento novo, o Caim vai ser o elemento que vai elaborar uma nova dinâmica, uma nova edificação. De acordo? Então, Caim é o primogênito definindo o progresso intelectual, os instintos primários para a realização de grandes coisas, que é o primogênito que precisa morrer, simbolicamente falando, para que o progresso moral seja desenvolvido, vá sendo ampliado. E, embora o primogênito também pode ser entendido como, filosoficamente, o primeiro erro lá do passado que foi gerando as imperfeições. Houve uma primeira decisão sutil na pauta do desejo que gerou a sequência complexa ao longo do tempo. Vamos dizer assim, pecado original. O pecado original. O momento em que nós fizemos aquela guinadazinha sutil e enveredamos pelo campo do egoísmo, do orgulho, já tendo condições intelectuais de optar por outro caminho. São as complexidades da evolução. Nós vamos entender com muita clareza no mundo espiritual e no futuro da humanidade. Agora nós não temos condições de entender com muito detalhe isso, não. Com muita minúcia, não. Isilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. Então vejamos bem, vocês se lembram que Caim... Aqui nós estamos vendo a mentalidade de Caim presente. Você se lembra que o Caim trabalhava a terra? E Abel era pastor? Então nós vemos aqui que nós já estamos lidando com uma sofisticação, um avanço no trabalho da terra. Porque ele já trabalha com a metalurgia. Extrai o mineral da terra
já é capaz de forjar novos elementos. Então é uma sofisticação. E das primeiras coisas que foram desenvolvidas, amigos, foram armas. Não foram? Desenvolveu-se ferramentas, mas logo os elementos começaram a produzir armas. Então vamos dizer o seguinte, que a linhagem positiva produziu ferramentas e a linhagem complexa, armas. As duas foram crescendo no tempo. Nós temos hoje aí ferramentas que nos levam para os outros planetas e ferramentas que destroem civilizações, povoações, que são as bombas sofisticadas. O princípio do foguete sendo utilizado de duas formas complexas, uma para enobrecimento humano e a outra para destruição. Não é o mesmo princípio? O princípio que faz o foguete voar para Marte não é o mesmo princípio que faz o foguete voar como uma bomba e cair sobre povoações inocentes? Parece que foi uma das frustrações do Santos Dumont, né? Sim. A utilização do avião com esse propósito. Sim. Sem dúvida. Mas isso faz parte do progresso da humanidade. Nós aqui não. Nós. Eu penso, eu vou só reforçar aqui um pedido, amigos. Vamos procurar deixar o som bem fechado para o som ambiente não entre, né? Porque a gente está gravando. E todos esses ruídos vão ficar aqui na gravação, né? Não tem problema não, mas para a gente já ir se ajustando aí, para a gente deixar um trabalho um pouco mais qualificado para quem for ver para quem for observar na frente, certo? Então, nós estamos vendo aí a elaboração inicial das questões, tanto as complexas quanto as positivas no mundo. Zila teve também Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, definindo aí que o grupo foi avançando intelectualmente, conseguiu identificar na Terra ali elementos que poderiam ser transformados em outros mais interessantes, né, mais sofisticados, surgiu a metalurgia, inclusive como reciclagem do conhecimento trazido do outro orbe. Mas assim como no outro orbe, desenvolveu-se ferramentas e desenvolveu-se armas. E a irmã de Tubal-Caim foi Naama ou Naamá. Naama significa agradável. Então nós vamos vendo aqui que os bons sentimentos continuam surgindo. Os bons sentimentos estão presentes, vão surgindo. O trigo vai surgindo em meio ao joio. Esse é o ponto para nós aí analisarmos. E com o tempo, o que vai acontecendo no interior é o seguinte, que nós vamos gerando bons sentimentos, paralelamente às imperfeições que temos. E nós vamos notando que os bons sentimentos produzem um efeito agradável no íntimo.
e as imperfeições não. Então, nós vamos fazendo aquela seleção. Na pauta do empirismo ou da experimentação, nós vamos, então, operando para aumentar, alimentar e engrandecer os bons sentimentos e reduzir as imperfeições, buscando a harmonia, porque nós já sabemos o que é harmonia, já sabemos o que é musicalidade, o que é agradável, segundo os conhecimentos que temos, e nós temos então que, de vez em quando, nós somos ajudados pela misericórdia divina com certos acontecimentos desagradáveis no mundo, no mundo material que nos atingem, que é para nos ajudar no processo de seleção, acelerar o processo de seleção. Vemos o que está complexo, o que está errado, e operarmos de forma mais eficiente com esse propósito. Então, esse foi o versículo 22. O versículo 23, vamos começar, só para dar aqui os lances iniciais, porque vamos deixá-lo para o próximo estudo. 23. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um jovem por me pisar. É interessante essa primeira parte aí do versículo, que nós aí separamos. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouvi a minha voz. Simboliza o comando que a razão deve ter sobre os sentimentos. O comando, a rédea, de que trata a questão 909, que a paixão é como um corcel fogoso, só tem utilidade quando dominado, quando comandado. Que é o objetivo da razão iluminada e qualificada que hoje que já nos visita, que já nos beneficia nesse momento da nossa evolução. Então é isso. Vamos ficar aqui. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouvi a minha voz, que é o comando, o freio de segurança, o controle que devemos ter sobre os sentimentos, as inclinações más. Que Jesus nos ilumine e que possamos estar de volta na próxima